Olá pessoas, paz e luz. Com a morte de Kardec, sua esposa Amélie tornou-se a principal responsável pela herança e o legado deixados pelo companheiro. Mas, com a sua morte ocorrida em 21 de janeiro de 1883, todo o legado do codificador sofreu um obstinado ataque com a intenção de desviar a doutrina da revolução moral a qual se destinava. Tanto a sociedade quanto a livraria e a revista criadas por Kardec seriam tomadas por falsos representantes e desviadas do seu propósito primordial. Aqui no Brasil, porém, um profundo estudioso do Espiritismo, preocupado com os direcionamentos que o movimento espírita brasileiro estava dando aos princípios deixados por Kardec, aproveitou o seu período de estudo em Paris para conhecer a verdade sobre o início da história do Espiritismo. Ele ganhou a confiança dos herdeiros fiéis da senhora Kardec, conversando com figuras importantes, relatos vivos da vida e da obra de Allan Kardec, como Gabriel Delany, Paul Lemarry, Camille Flammarion, Henri Sauce e o próprio Leon Denis, como tantos outros. Este grupo de notáveis espíritas, fiéis ao pensamento kardeciano, chegaram à conclusão de que o que restara do pensamento originário do codificador estaria seguro se viesse ao Brasil sob a tutela de Canuto Abreu, tendo este a missão de contar ao mundo a verdadeira missão do Evangelho redivivo. E assim foi feito. Paul Lemarry foi o responsável por gerenciar ao lado de sua esposa Ernestine o que havia restado da história inicial do Espiritismo, bem como documentos especiais, cartas e manuscritos do próprio Kardec. Boa parte do grande arquivo foi perdido nas mãos de interesseiros e também roubados durante a invasão nazista. Moribundo, Paul Lemarry delegou a tarefa a Canuto. Canuto Abreu, considerando essa realização uma missão familiar, depois de transcrever e traduzir boa parte do material, instrui sua família a preparar o neto, Liam, para a importante incumbência. Quando voltou ao Brasil, elaborou o grandioso relato que, com simplicidade, chamou de velhos e despretensiosos rascunhos de estudante, sem outro objetivo de sua instrução pessoal, mas que, em verdade, constitui um verdadeiro marco, fonte de valor incalculável para a preparação dos acontecimentos até então perdidos. As dezenas de caixas com os documentos escritos e preparados que foram elaborados por Canuto Abreu durante toda a sua vida possuem valiosas fontes históricas de diversas épocas, relatos e acontecimentos do movimento espírita não só na França, mas também no Brasil primordial. Desde os estatutos e discursos do Instituto de Educação, em 1835, cartas pessoais entre Amélie e Rivail, recebidos de doadores da Revista Espírita, atas da sociedade, cópias, cartas enviadas por Kardec a diversas pessoas no mundo afora, missivas recebidas, há também correspondências de Amélie, Leon Denis, Delany, Camille Flammarion, Lemarry, dentre outros. Diplomas, documentos pessoais, salvo-condutos, bilhetes de viagem, testamento da própria mão, pensamentos, preces, bilhetes, evocações, comunicações com o espírito, transcrição de diálogo com seres da espiritualidade, recortes de jornais comentados à margem pelo próprio Kardec e inúmeras fotografias. É incrível imaginar a paciência, a determinação e a dedicação de Canuto Abreu para organizar todo esse material que ele trouxe da França, sabendo que, após a sua morte, também ocorreria os problemas enfrentados na França. Mas esse tesouro
precisava permanecer unificado, preservado, sem cair nas mãos indevidas, para que finalmente chegasse ao público. E ele, cuidadosamente, herdou de Le Marie e passou para a sua família esse legado aqui no Brasil. Sem publicar nem divulgar quase nada em vida, tendo a confiança na manifestação dos espíritos que garantiram que tudo se cumpriria no futuro, Canuto guardou essa missão difícil, silenciosamente, por toda a sua vida. Ele reuniu e classificou todos os seus escritos, conforme fez Kardec à sua época. Canuto anteviu a mais ampla divulgação pública de todo esse acervo fundamental para o estabelecimento da história do Espiritismo, para o qual colaborou decisivamente. Canuto elegeu sua filha como guardiã de todos estes documentos vindos da França. Posteriormente, sua filha passa a missão para o filho, Lian. Num documento registrado em cartório intitulado Transferência de Responsabilidade, a mãe de Lian assim incumbiu o filho, abre aspas, eu, Lúcia de Abreu Duarte, herdeira universal do Dr. Silvino Canuto Abreu, meu pai, e guardiã da biblioteca formada e aumentada constantemente por ele, unicamente as suas espécies, um dos maiores patrimônios do estudo sobre a religião, transfiro para meu filho, Luiz Lian de Abreu Duarte, conforme desejo do meu pai, a guarda deste patrimônio com todos os livros e móveis que constituem a biblioteca e escritório do meu pai, com a responsabilidade de manter uma sala ou local sem nunca dividir ou desmembrar, com a promessa ad infinito de transferir, quando necessário for, esta guarda a um consanguíneo direto do meu pai, ou formar uma fundação Silvino Canuto Abreu. Fecha aspas. Durante décadas, a existência desse arquivo no Brasil foi uma lenda contada em rodas de conversa, mas não se sabia se era real. Em 2018, Lian Duarte, neto do pesquisador espírita Canuto Abreu, recebe em seu apartamento Paulo Henrique de Figueiredo, que pretendia tomar ciência dos documentos vindos da França, 15 anos depois da primeira tentativa de se fazer um estudo junto à família de Canuto Abreu. Conta-nos Paulo Henrique que, infelizmente, nada ocorreu como planejado. O exame dos documentos nunca ocorreu. Esse momento, diz ele, foi roubado por pessoas com interesses outros. Diante de diversos fatos revelados naquela conversa, desde a descoberta da adulteração de A Gênese, com o extravio de documentos deixados por Canuto, temendo acontecer o pior, sob a posse da febre, Lian decide, abre aspas, Paulo, estando você à frente, tenho confiança de lhe confiar a guarda do acervo. Mas precisa ser tudo. Os milhares de livros, os arquivos do meu avô, os móveis, quadros, documentos e os manuscritos deixados por Kardec. Fecha aspas. Ciente da importância daquele momento, respondeu Paulo Henrique resoluto, abre aspas, assumo toda a dedicação e esforço desse trabalho, só possível se todos os espíritas se unirem em torno dessa fundamental recuperação, desejada por Kardec e por todos os pioneiros, mas com uma condição indispensável: tornar tudo, absolutamente tudo, acessível ao público com a devida transcrição, tradução e contextualização. Fecha aspas. Concluíram eles nessa conversa que era o desejo de todos. Ao longo desta conversa, a saga parecia ter um grande início, um grande recomeço. E aqui estamos,
colaborando com o trabalho iniciado por Canuto Abreu, herdado por sua família, abraçado pelo pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo e um importante grupo de abnegados trabalhadores que estão comprometidos em levar adiante o legado de Kardec. No próximo programa, voltaremos aos tempos iniciais do Espiritismo para conhecer as circunstâncias privilegiadas na França que receberia a missão de reviver o Evangelho do Cristo através dos fenômenos espíritas. Apesar do materialismo e das circunstâncias terem sido extremamente favoráveis, muitos foram os desafios. E a gente quer contar para vocês aqui no canal Autonomia Espírita. Até o próximo programa. Paz e luz.